Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Está no ar. Estamos no ar. Hashtag Partiu Pensar, porque hoje é terça-feira. Dia de refletirmos juntos. Dia de nos darmos as mãos e andarmos com os pés firmes sobre a terra, fazendo inferências o mais consistente que conseguirmos. É isso. Vamos juntos, aprendendo a pensar dia a dia um pouquinho melhor. E hoje eu queria propor a vocês uma reflexão sobre hipocrisia, porque faz parte da nossa vida de maneira tão presente, tão marcante, que até costumamos não nos dar conta dela e até considerá-la como sinônimo de normal, né? Sinônimo de trivial, sinônimo de vida como ela é ou como ela tem que ser. A hipocrisia é você... O que é uma iniciativa hipócrita? É você tentar se passar por quem você não é, com vistas a obter uma vantagem pessoal. Portanto, a hipocrisia não é uma falsidade qualquer. É uma falsidade sobre si mesmo, e é uma falsidade sobre si mesmo que tem estratégia por trás, que tem cálculo por trás, que busca uma vantagem. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Você pega e diz para alguém: escuta, você está doente e tem poucos dias de vida. Isso não é verdade. Você está inventando isso. Mas isso não é hipocrisia, é uma falsidade que não é hipócrita porque não é sobre si mesmo, não é? Ao mesmo tempo, você pode dizer para alguém: eu sou seu amigo. Não é verdade. Na verdade, você detesta aquela pessoa. Mas você diz: eu sou seu amigo, para que ela não deprima mais, para que ela não sofra, porque ela conta com isso. Também não é hipocrisia. A hipocrisia pressupõe mentira sobre si mesmo, falsidade sobre si mesmo, com vistas à obtenção de uma vantagem para si mesmo. Ora, isso me faz pensar na peça de teatro do grande Molière. Nós estamos falando aí de alguém lá do começo da modernidade, lá do século XVII, teatrólogo francês espetacular, que contou com as benesses do rei por tê-lo feito rir e acabou, enfim, aclamado e considerado o principal teatrólogo do seu tempo, Molière, Jean-Baptiste Poquelin, conhecido como Molière. E ele escreveu Le Bourgeois Gentilhomme, ele escreveu Tartuffe, ele escreveu Le Malade Imaginaire, e ele escreveu O Misântropo, e Le Misanthrope em francês. E o misântropo quer dizer alguém que... Quem é um misântropo? É alguém que não suporta a vida em sociedade, né? É alguém que prefere viver sozinho, é alguém que foge do convívio com as pessoas, etc. Bom, e a peça começa com dois amigos discutindo, o Alceste e o Philinte, né? Alceste e Filinto, vamos chamá-los assim, e Alceste observa que Filinto se diz amigo de gente que detesta. Exatamente o exemplo que eu acabei de dar, né? E aí Alceste interpela Filinto e diz: pô, mas se você detesta essas pessoas, por que é que você diz a elas que é amigo, que gosta delas, que adora, que ama? E claro que Filinto tem aí N razões para fazer isso, e são razões
relacionadas a uma vantagem pessoal a obter. Quer dizer, é interessante para ele ser amigo daquelas pessoas. Então, veja, ele falseia sobre si mesmo, se diz amigo, e ele visa obter uma vantagem. Ele visa obter uma vantagem e, portanto, ele age hipocritamente. Mente sobre si mesmo em busca de uma vantagem em cima de um cálculo, de uma estratégia, etc. Bom, na hora que os dois começam a conversar sobre isso, o nosso amigo Filinto, o hipócrita, ele defende a hipocrisia, dizendo que não tem como viver em sociedade se não for desse jeito. Por quê? Porque a vida social é um jogo onde muito raramente podemos dizer aquilo que somos, Podemos pautar a vida por uma certa autenticidade. Por quê? Porque o que as pessoas esperam de nós não coincide com o que somos e, por isso, se nós não falsearmos, teremos aborrecimento o tempo inteiro e a vida fica infernal. Então, a hipocrisia é uma estratégia para tornar a vida mais suportável e tem muito a ver com os usos e costumes, tem muito a ver com o fato de que naquela sociedade não tem outro jeito senão viver assim, hipocritamente. Bom, se você parar aí e pensar comigo, nossa, como esse tema é atual. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro pisando em ovos, A gente está o tempo inteiro dizendo o que não pensa, dizendo o que não sente, ou seja, falseando a si mesmo com vistas a uma certa aceitação, a uma certa integração, a um certo reconhecimento, a um certo aplauso, que são vantagens pessoais. Portanto, a hipocrisia está absolutamente impregnada na nossa vida. Eu diria que quase o tempo inteiro. Quer dizer, veja, vamos imaginar que por alguma razão você se veja obrigado a frequentar um lugar de gente com certas características e, portanto, com um certo jeito de pensar. E para dizer isso de maneira mais explícita, vamos imaginar que esse lugar seja um lugar de gente rica, portanto, de gente muito apegada ao dinheiro que tem, gente que valoriza muito o patrimônio, de gente que valoriza muito, digamos, as condições políticas de preservação das suas vantagens, dos seus privilégios e do seu patrimônio, e, portanto, gente que pretende conservar o que tem, portanto, gente conservadora e, portanto, gente que tem, digamos, predileção por votar nesse ou naquele candidato que levanta essas bandeiras, gente que tem certos cacoetes moralistas de preservação dos usos e costumes e de um certo código de moral a ser respeitado por todos. Entendeu o cenário, não? Entendeu o cenário? E você, que não é rico, não tem nada a conservar, que gostaria que a sociedade fosse diferente, que gostaria de transformar, que gostaria que as pessoas, tivessem mais oportunidade na vida, que as pessoas, que a coisa não fosse restrita a uma elite, que a coisa pudesse ser, que a vida em sociedade pudesse beneficiar mais gente, e piriri, pororó. Você, por razões de trajetória social, de injunções e tal, você se vê obrigado a frequentar um lugar que é frequentado por gente que você não convidaria para vir em casa, gente que te desagrada quando abre a boca, gente que pensa diferente de você, gente que... Então, olha que interessante. De duas uma, ou você joga o jogo e sorri e finge que concorda, mesmo que não seja uma adesão manifesta e contundente, violentando completamente o seu modo inicial de pensar, mas o simples fato de você não se insurgir contra certas assertivas com as quais você jamais concordaria, etc. e tal, já obriga você a uma vida radicalmente hipócrita, a uma vida de hipocrisia. Quer dizer, para tornar a sua vida suportável dentro desse lugar, você fala pouco, discorda pouco,
ouve muito e não diz nada, ou seja, você tem aí um patamar de falseamento que não é um falseamento escancarado, não é um falseamento manifesto, que não é um falseamento revoltado, que não é um falseamento que sufoca a si mesmo, mas é um falseamento. Você acaba apertando a mão de gente que te causa um pouco de repulsa, de repugnância, de asco e assim por diante, visando uma vantagem pessoal que é não ter confusão ao seu lado. Então veja, de fato a hipocrisia faz parte da vida. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Uma outra maneira para poder preservar a si mesmo, para poder não se ver constrangido a dizer o que não pensa, ou concordar com o que não pensa, ou dizer quem não é, porque no final das contas, quando a gente falseia sobre si mesmo, a gente falseia através do discurso a respeito do que pensa, do que sente, etc. Não tem mais do que isso, né? Ninguém é hipócrita por dizer que, sei lá, tem esse ou aquele desvio orgânico ou alguma patologia digestiva, isso não é irrelevante para nós, né? No final das contas, você falseia sobre si mesmo quase sempre em termos de sentimento, né? Eu gosto de você, mas não gosto. Eu amo você, mas não amo. Eu adoro você, mas não adoro. Ou em termos ideológicos, né? Em termos de como gostaríamos que a sociedade fosse, como gostaríamos que a vida fosse, como gostaríamos que a humanidade fosse, assim por diante. E claro, a outra maneira de você se proteger é não frequentando aquele lugar, né? E isso é a misantropia, né? O misântropo é o indivíduo que se recolhe, ele se autocancela, ele se retira, ele não joga o jogo. Então aí você de fato tem uma sinuca de bico interessantíssima. Porque ou você joga o jogo e é obrigado, e se vê obrigado para tornar o jogo suportável para você a dar uma maneirada nas coisas, e dar uma maneirada sobre o que pensa e sobre o que sente são níveis diferentes de hipocrisia, mas é hipocrisia. Ou então você se retira, vive sozinho e aí você amputa um traço da vida humana muito, para alguns, absolutamente essencial, que é esse traço político, esse traço de convivência, esse traço ético, esse traço de interação necessária e assim por diante. E você vive no isolamento e com a forte suspeita de que a vida no isolamento para um humano é uma vida incompleta, uma vida amputada, é uma vida absolutamente incompatível com o que poderia ser ou deveria ser para que ela fosse exuberante e boa e feliz, etc. Então, tá aí a sinuca, né? Tá aí a sinuca. Você joga o jogo na hipocrisia e vive em sociedade, ou você não joga o jogo e se isola, mantém uma certa autenticidade, mas não interage, ou interage pouquíssimo, ou interage o mínimo possível, e aí, claro, vê a sua vida privada de uma grande riqueza, que é a riqueza da interação e da vida na polis, né? Da vida na cidade, etc.
Claro que o ideal seria viver na polis e na autenticidade. Mas aí vem a pergunta: será isso possível? Talvez pudéssemos imaginar uma cidade ideal, uma sociedade ideal, uma comunidade ideal, um grupo ideal, um coletivo ideal, que é o coletivo que favorece, promove, proporciona, tolera e garante o máximo de autenticidade possível por parte dos seus agentes, né? Mas aí é realmente um problema a enfrentar, porque, é claro, nós estamos aí em cima de uma ambiguidade e, por que não dizer, de uma complexidade, né? De uma complexidade. Por que complexidade? Porque a autenticidade é um valor e a convivência é um valor. E, portanto, são valores que podem, em algum momento, serem incompatíveis entre si. Eu fico aqui torcendo para que você tenha se animado a baixar na internet o Misanthrope, Le Misanthrope, de Molière, que você leia, porque eu acho que você vai gostar da leitura dessa peça de teatro. Você já leu o texto de uma peça de teatro, né? Você já leu um clássico da literatura que seja escrito em forma de peça de teatro, né? Forma de comédia, como é o caso de Molière? É uma oportunidade de ouro profundamente enriquecedora. Se você ler, eu vou aplaudir você de pé. Grande abraço, imenso prazer, fica bem. Amanhã é quarta e quarta teremos a nossa reflexão matinal. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.